Olá, meus irmãos, graça e paz. Aqui quem vos fala é o presbítero Gregório, na oração do entardecer. A oração do entardecer, falando sobre um casamento feliz, sério casamento feliz. Convido vocês, amados, a fazer uma pequena análise na palavra de Deus, para depois entrarmos na oração do entardecer. Hoje eu quero vos falar, amados, alguns assuntos que devem ser evitado e também colocado em prática alguns outros. A palavra do Senhor no livro de Provérbios, capítulo 17, versículo 9, está escrito assim: aquele que perdoa uma ofensa cobre as transgressões e demonstra amor, mas aquele que a joga no rosto separa os melhores amigos. Isso também faz referência ao casamento, amados. Quando você perdoa seu cônjuge e esquece que essa pessoa errou, é como se essa pessoa nunca tivesse errado com você. Mas se você perdoa e qualquer problemas que muitas vezes surgem no seu casamento, você lembra que liberou perdão, então não foi perdão. O perdão não foi real. Algumas coisas que precisamos entender na vida conjugal, que são acontecimentos que ocorrem, que acaba causando algum desentendimento dentro da vida conjugal. Causam, por exemplo, a maioria dos desentendimentos matrimonial são causados pela incompreensão, muitas vezes, do próprio cônjuge, do tipo psicológico de cada cônjuge, agindo como se não houvesse a diferença entre os dois sexos. Pessoas que muitas vezes o homem trata a mulher como se ela fosse homem, e a mulher trata o marido como se fosse mulher, como se não houvesse uma diferença. Cada um de nós temos a nossa própria particularidade. Somos formados por cada um de nós foi formado de uma maneira única, amado. Então temos que respeitar um ao outro. Um outro problema que tem causado muita separação é marido agressivo. Aquele marido que muitas vezes não tem domínio próprio, se irrita com facilidade. Pessoa muito agressivo com a própria esposa, trata os próprios filhos com agressividade. Até mesmo os próprios parentes trata mal. Aquele marido que muitas vezes, para se impor, acaba gritando, muitas vezes até pronunciando palavrão, palavras ofensivas. E a palavra ela fere muito mais do que um tapa, amado. Palavras, ele penetra no coração, na alma. As injúrias, muitas vezes, têm causado doenças até psicomáticas na própria esposa. Esposa que vive em constante medo, com frequência, acaba desistindo do casamento, amados. Outro problema é a esposa que também muitas vezes briguenta, está sempre gritando, é agressiva, está sempre irritada, mesmo quando é agradada, acaba se irritando com facilidade, e isso acaba levando o marido a desistir de viver a dois com esta pessoa. Existe marido que prefere ficar nos barzinhos, muitas vezes na rodada de sinuca com seus amigos,
na rodada de cerveja, do que voltar para o lar ao findar do seu trabalho. Porque sabe que quando chega na casa, a esposa estará muitas vezes nervosa, irritada, gritando, ofensiva. Outro problemas que eu tenho analisado são maridos muito passivos muitas vezes, são maridos muito indecisos, são aqueles maridos que não têm vontade própria. Normalmente é aquele que muitas vezes foi por muito tempo subjugado pela própria vontade materna, mãe que era muito dominadora, acabou aniquilando seus filhos, e quando eles entram numa vida conjugal, eles não têm vontade própria. Outro problema, amados, são a esposa que trata o marido como se fosse filho, como se ela fosse mãe do seu marido, esposa maternal. Trata o marido como se esse fosse filho, é excessivamente cuidadosa, é muito protetora. O homem, ele precisa de certa liberdade, amados. Quando a mulher é muito pegajosa, que é muito super protetora, tratando o marido como se ele fosse uma criança, como se ele fosse filho, acaba estragando seu marido. Marido também e esposa que muitas vezes são ciumentos, acaba destruindo o seu casamento. Então o ciúme destrói o casamento. Marido e esposa ciumento, uma das maiores causas dos conflitos nos lares. Tem por base muitas vezes a própria desconfiança, o sentimento de inferioridade. Pode ter sido provocado pelos pais muitas vezes que instruíram mal seus filhos, ou até mesmo por irmão, ou pela infidelidade no próprio namoro, no noivado, ou até mesmo no casamento. Eu já vos disse que tanto o homem quanto a mulher que são ciumentos é porque se considera inferior ao seu cônjuge, e a inferioridade leva as pessoas a agirem de uma maneira possessiva. Outro problemas que tem acarretado no casamento, destruído o casamento, amado, é marido e esposa que muitas vezes são depressivos. Casal que vive em constante depressão. Pessoas que vivem em constante mau humor. O humor é constantemente desviado para a depressão e a dor moral, apresentando sempre, muitas vezes, de uma maneira melancólica. Casal em constante melancolia, amados. Não consegue ser feliz. Não consegue ter uma vida abundante. Então, o que fazer para ser feliz? O que podemos fazer, amados? Qual é o tratamento que o presbítero pode aconselhar nesse sentido? Eu posso vos dizer, amado, que precisamos ter algum cuidado e requer atenção e paciência, senão os problemas vão aparecer. Algumas dicas, especialmente para o marido, serão: nós precisamos ter a seguinte situação. No período que muitas vezes antecede e precede muitas vezes o nascimento de um filho, ame-os e dê apoio à esposa. Procure sempre buscar e orar a Deus. Nesta situação, no período muitas vezes que a mulher se encontra também irritada no período menstrual da esposa, nesta fase ajude sempre com muito amor, pois o seu comportamento altera num problema fisiológico, muitas vezes, da própria esposa, que deve ser tratado. Há necessidade de um mútuo consentimento
na obsessão do sexo muitas vezes. Então, amados, precisamos ter constante paciência nesse sentido. E o que o presbítero aconselha? A estarmos, amado, buscando a presença do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele atua no nosso sentimento, na nossa vida sentimental. Ele nos dá o autocontrole de sermos, muitas vezes, ter uma vida temperada, temperança, ter uma vida calma. A calma, muitas vezes, ele vem da própria presença do Espírito de Deus. Então, vocês querem ter uma bênção, ser abençoado, ter uma vida abundante a dois. Busque revestir-se na presença do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele atua em nossa vida. Ele atua de uma maneira gloriosa. Então, precisamos ter paciência, amado. Ter paciência para vencermos os obstáculos da vida. Então, amados, sem paciência, nós muitas vezes não conseguimos vencer. Então, há necessidade de um autocontrole. Requer atenção, paciência, senão os problemas vão aparecer. Algumas dicas, especialmente para cada um de nós, amados, é nos revestir do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele atua em nossa vida. Ele nos dá condição para vencermos. Temos que ter também a calma. Como acalmar um estado, muitas vezes, que está prestes a surgir em nossa vida. Para vencer esses problemas, tanto o que não se deve ser feito, amado, é viver em constante briga, viver em constante ciúme. Necessitamos de autocontrole. O autocontrole, ele faz com que nós tenhamos vida abundante a dois, amado. Esse é a minha palavra de hoje. Convido vocês a orar, a buscar a presença do Senhor nosso Deus, para vivermos uma vida a dois abençoado. Oremos a Deus assim. Eterno e soberano Deus, Deus de misericórdia e de bondade, em o nome do Senhor Jesus, Pai amado, eis-me aqui, entrando na Tua presença, em espírito de adoração, buscando, Senhor, a essência do Teu poder, da Tua graça, da Tua benevolência santa, Pai. Hoje, Pai, eu estou aqui como intercessor para orar, Senhor, pela vida conjugal dos Teus servos que têm enfrentado algumas dificuldades. Marido ciumento, esposa ciumenta, tem muitas vezes influenciado diretamente na separação da sua vida conjugal. Não consegue ter domínio próprio. Não consegue, muitas vezes, viver uma vida saudável a dois, porque são excessivamente ciumentos, são muitos possessivos, Pai. E ser pessoas muitas possessivas leva a pessoa, muitas vezes, a desconfiar um do outro. Então eu oro, Senhor, por esse irmão que foi acometida por um espírito de ciúme, por esta irmã que foi acometida por um espírito de ciúme. Dê, Senhor, um autocontrole para que eles possam controlar a sua maneira, Pai, de agir, para que não haja mais um casal separado, Pai.
esta mulher que tem tratado o marido como se fosse filho. Dê a ela sabedoria, Pai, para ela saber que muitas vezes o marido, ele precisa que a esposa trate ele realmente como marido, porque o marido é um mantenedor. Existem mulheres muito protetoras que escolhe até a roupa que o marido veste. Ó Deus, eu te peço, em o nome do Senhor Jesus, conceda sabedoria a esta esposa. Marido, Pai, que são muitos briguentos, que são pessoas muito sanguíneas, Pai. Dê a esse marido possibilidade de ele compreender que a esposa não é uma pessoa para ser tratada com desprezo, menosprezando a ela. Desculpe, irmãos, mas que ela possa ser tratada como verdadeira esposa, como uma mulher que está para auxiliar ele a vencer as dificuldades, Pai. Este, Pai, é o meu pedido nesse dia de hoje, em o nome do Teu amado Filho, o Senhor Jesus. Fica em nossa vida, fica em nosso ser, nos conceda paz, paz e alegria, Pai, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém.